Fala meu povo, e aí como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês ETFs listados na Bolsa Americana. Na verdade eu selecionei 4 ETFs que vão te pagar renda passiva em dólar, isso mesmo, dividendos, dinheiro pingando em dólar na sua conta. Entre eles, 2 pagam dividendos trimestralmente e outros 2 que eu vou mostrar para vocês ao final, que pagam dividendos todos os meses. Vou mostrar para vocês as principais características, os principais indicadores e porque, na minha opinião, eles são os melhores para você se expor ao exterior, para você dolarizar parte do seu patrimônio e receber renda passiva em dólar. Primeiramente, vamos entender o que é um ETF. Um ETF é um fundo de investimento, é um fundo de índice listado na Bolsa de Valores, onde o gestor desse fundo, ele simplesmente vai replicar um índice de mercado. Ou seja, ele vai montar uma carteira de investimento baseada nesse índice. Então, automaticamente, quando você investe um ETF, você vai estar diversificando em uma cesta de ativo, em uma cesta de ações ou uma cesta de REITs. Os REITs, para quem não sabe, são como se fossem os nossos fundos imobiliários aqui no Brasil. São ativos que investem em imóveis. Eles possuem algumas diferenças estruturais, pois aqui são fundos de investimento imobiliário, lá os REITs são considerados empresas, são empresas que investem no setor imobiliário. Porém, o foco, o objetivo é o mesmo, investir em imóveis no setor imobiliário e receber aluguéis desses imóveis. Então vocês conseguem perceber que investir no ETF você já vai estar diversificando, investindo nas melhores empresas e nos melhores imóveis. Como eu disse para vocês, eu vou falar sobre cada um deles e ao final eu vou mostrar como vocês podem fazer para ter acesso, para investir nesses ativos no exterior. Então se você gosta desse tipo de conteúdo sobre finanças e investimentos, já deixa seu like. Se você gosta, se você tem interesse em receber renda passiva em dólar, já se inscreva aqui no canal, porque eu estou trazendo conteúdos aqui semanalmente. O primeiro que eu quero trazer aqui para vocês é o IVV. O IVV é um ETF que replica o índice S&P 500, ou seja, o gestor desse fundo ele vai comprar as mesmas empresas, ele vai investir nas mesmas empresas, nas mesmas proporções da carteira teórica do índice S&P 500, que é o principal índice de mercado norte-americano. Então ele é um fundo de gestão passiva, pois ele simplesmente vai replicar uma carteira que já existe. Atualmente sua cota custa $410. Lembrando que no exterior a gente tem a possibilidade de investir em frações de um único ativo. Por exemplo, a gente não precisa investir diretamente os $410, que é o preço de uma cota. A gente pode comprar frações. A partir de $5, como eu vou mostrar aqui para vocês, você já consegue comprar uma fração dessa cota desse ETF. Aqui no site etf.com a gente tem todas as informações desses ETFs, como o gestor, que é a BlackRock, que é uma das maiores gestoras do mundo, a data de início do fundo, que foi em 2000, ou seja, é um fundo já bem antigo, já se provou no tempo, a taxa de administração, que é praticamente zero, praticamente zerada, 0,03, é uma taxa irrisória, o patrimônio sob gestão, que é de 311 bilhões, o índice que ele replica, o S&P 500, aqui a gente pode ver que ele tem 503 empresas no portfólio. Então, quando você investe nesse ETF, você vai estar automaticamente investindo em 503 empresas, sendo que o dividend yield dos últimos 12 meses está em 1,54%. Aí você poderia falar, é um dividend yield muito baixo, porém, isso aqui é em dólar, pessoal, é em dólar. Lembrando que tem muitas empresas nos Estados Unidos, principalmente as do setor de tecnologia, que são as maiores, elas pagam pouco dividendo porque elas reinvestem todo esse lucro nela mesma para crescer cada vez mais. Aqui a gente tem as maiores posições: Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet, que é a Google, Tesla, Berkshire, entre várias outras, e aqui a gente tem as posições de cada uma. A maior posição do ETF é na Apple. E aqui no site Status Invest a gente consegue ver a frequência de pagamento, que é de 3 em 3 meses. Trimestralmente ele vai pagar os dividendos referente a essas ações que estão dentro do portfólio desse ETF. Então, geralmente ele paga em março, junho, setembro e dezembro. O último dividendo pago pelo IVV foi um dividendo de $1,72 por papel no dia 19 de 12 de 2022. Existem outros ETFs parecidos com o IVV, como o VO, o VOO, que eu sempre cito, estou sempre citando lá no meu Instagram, para quem não me segue, @eupabreu. Ele também replica o índice S&P 500, são bem parecidos, investem de maneira bem parecida e também é uma ótima opção, também é uma boa opção, assim como o IVV. Importante a gente fazer uma diferenciação do IVV para o IVVB11. O IVVB11 é um ETF emitido aqui no Brasil, listado na nossa bolsa, na bolsa brasileira. Tem algumas diferenças de você investir no IVVB11 e no IVV. O IVVB11, ele simplesmente vai
comprar cotas do ETF IVV lá no exterior. Ou seja, tem um intermediário a mais. Eu vou deixar um vídeo aqui no card onde eu explico as diferenças e por que investir diretamente lá no exterior é bem mais vantajoso. O segundo que eu quero trazer aqui para vocês é o VNQ. O VNQ é um ETF que investe em REITs, ou seja, ele vai montar uma carteira com os melhores REITs lá no exterior. Então, se por um lado no IVV você vai estar se expondo às 500 maiores empresas, no VNQ você vai estar se expondo aos maiores REITs, aos maiores e melhores imóveis lá nos Estados Unidos. Atualmente sua cota custa cerca de $90. Ele também possui uma taxa muito baixa de 0,12% ao ano, possui um patrimônio sob gestão de 36 bilhões de dólares. Em seu portfólio existem 168 ativos, 168 REITs que investem no setor imobiliário. O seu dividend yield dos últimos 12 meses está em 3,6%. A gente percebe que aqui já é um dividend yield um pouco maior. E aqui está o top 10 dos principais REITs que ele investe, como Prologis, American Tower e entre vários outros que estão entre os mais conhecidos. Em relação ao pagamento de dividendos, ele também paga de 3 em 3 meses. E mais ou menos na mesma frequência do IVV, ali em março, junho, setembro e dezembro. Agora eu vou mostrar para vocês os dois ETFs que pagam dividendos mensalmente. O primeiro que eu trago aqui é o SPHD. Ele investe também em empresas do índice S&P 500, só que ele foca em empresas que têm uma volatilidade baixa e pagam bons dividendos. Então ele vai procurar montar uma carteira nesse tipo de empresa, que tem um histórico maior de pagamento de dividendo e que tem uma volatilidade baixa. Geralmente essas empresas que têm baixa volatilidade são empresas que possuem um risco menor. Naturalmente, ela oscila, o preço dela oscila muito menos. Atualmente uma cota está custando $44,71. Aqui a gente tem todas as informações, também uma taxa de administração bem baixa de 0,3% ao ano, possui um patrimônio sob gestão de quase 4 bilhões de dólares, possui 52 empresas nessa carteira e está com um dividend yield nos últimos 12 meses de 3,8%. E aqui estão as principais empresas, né, entre algumas conhecidas, mais conhecidas, a AT&T, a Verizon. E outra característica importante que a gente consegue perceber que ele possui posições muito próximas em cada empresa, ou seja, uma carteira muito equilibrada devido a essa proporção em cada empresa. A gente pode perceber que a maior parte das empresas estão em setor financeiro, setor de utilidades, setor de saúde, ou seja, são setores mais perenes, mais estáveis, menos voláteis. E aqui no site Status Invest a gente vê que ele vem pagando todos os meses, cerca de 14 centavos por cota. O último provento pago do SPHD foi de 0,14 por papel no dia 27 de janeiro. E o último ETF que eu vou mostrar para vocês, ele paga um dividend yield altíssimo, cerca de 12% ao ano em dólar, o que é bem comum, né, se tratando de dividend yield no exterior. É o JEPI, é o JEPI. Ele é um ETF também que busca investir em grandes empresas e empresas que pagam bons dividendos. Então, naturalmente, ele também traz uma volatilidade menor para esses ativos que estão dentro da carteira desse ETF. Atualmente, sua cota está custando $54. A gestora desse fundo é a JP Morgan, uma das maiores instituições financeiras do mundo, então traz essa segurança também. Possui também uma taxa de administração bem baixa, de 0,35% ao ano. O único porém desse ETF, diferente dos demais que eu falei com vocês, é que ele é um ETF muito novo, ele é de 2020. E os outros três que eu mostrei para vocês aqui possuem mais de 10 anos, diferentemente do JEP, que é um pouquinho mais novo, ele é de 2020. Possui atualmente 110 empresas no seu portfólio e um dividend yield de 11,7% nos últimos 12 meses. Pessoal, são quase 12% em dólar. Realmente é um dividend yield bem alto, bem considerável. Aqui a gente consegue ver as principais posições, que são empresas, como eu disse, bem consolidadas, como a Ambev. Não confunda a Ambev com a Ambev, que é a empresa listada aqui no Brasil. A Ambev é uma empresa farmacêutica lá nos Estados Unidos, Mastercard, Bristol, Pepsi, Coca-Cola. Então tem várias empresas antigas, empresas de valor consolidadas e que pagam bons dividendos. Por isso o ETF consegue distribuir um dividend yield tão interessante como esse daqui.
Aqui no Status Invest a gente consegue ver, a gente consegue comprovar a frequência de pagamento, que é mensal, né? Ele pagou aqui nesse mês, no início desse mês de fevereiro, no dia 6/2, ele costuma pagar ali entre o dia 4 e entre o dia 7 de todos os meses. Ele tá pagando ali atualmente, o último dividendo pago foi de 44 centavos por papel. Pronto, agora que eu mostrei para vocês o top 4 ETFs que pagam dividendos tanto mensalmente quanto trimestralmente, eu vou mostrar para vocês como vocês fazem para adquirir, para investir, para adquirir cotas desses ETFs. Primeiramente, você vai precisar de uma corretora, de uma plataforma que te dê acesso à Bolsa de Valores americana, pois esses ETFs estão listados lá fora, você não tem acesso através das corretoras aqui no Brasil. E eu gosto de indicar porque a que eu utilizo, a Avenue, utilizo já há mais de 3 anos, que é uma corretora totalmente portuguesa, mas também tem uma outra opção que eu gosto também, que eu acho interessante, que é a plataforma Apex. Dentro do aplicativo do Banco Inter, você tem acesso também à Bolsa de Valores americana. Eu vou mostrar aqui na tela do meu computador a plataforma, a corretora Avenue, que é a que eu utilizo. Aqui já dentro da corretora é bem simples, bem fácil de comprar, pessoal. Você vem aqui em investimentos e digita o código, por exemplo, IVV. Ele já vai aparecer aqui para você, tá até favoritado ali no meu caso. E agora o mercado está fechado, eu não vou conseguir comprar. Você vem aqui, né, mercado, coloca o valor que você quer investir, né, e aqui você digita o valor, por exemplo, $10. Simples. E comprar, simples assim, bem tranquilo, bem fácil. Da mesma maneira, o VNQ apareceu aqui, você coloca aqui o valor e pronto. Você já vai estar investindo em todos essa cesta de ativos que compõem esses ETFs. Aqui também o JEP. Simples, muito fácil, né, pessoal? Esses foram alguns dos ativos que eu considero interessantíssimo, principalmente para você que está começando. Investir através de ETFs é muito mais simples, muito mais fácil, porque você não tem que ficar selecionando, escolhendo só as próprias ações, pois o gestor daquele ETF, daquele fundo, vai montar essa carteira de ativos para você. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, aqui eu trago um conteúdo educativo para vocês aprenderem a estudar, a analisar, e se for o caso, se for interessante para o seu perfil, para você investir e adicionar na sua carteira. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, que me ajuda demais. E até o próximo vídeo. Valeu!